Chutei absoluto no rap, eu nasci pra ser rei. Criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapaz. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos online, Carolzinha? Boa tarde, meu povo, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma Quarta da Alegria. Sejam bem-vindos a mais uma semana comigo, a mais um encontro de química. Eu espero que você esteja bem. Tô sabendo aí que saiu o edital do Enem, espero que você já tenha lido ele de cabo a rabo. Sei que teve uma live aí que te explicou muito do que estava sendo dito lá, né? E se você tem algum amigo, algum primo, periquito, papagaio, cachorro, que queira ainda estudar para o Enem, a gente tem aí uma nova turma que vai te preparar para o seu tão sonhado sonho, que é entrar na universidade. Então fala aí pro teu amigo, para você que conhece, ainda dá tempo de estudar, dá uma olhada aí na turma 360 Pro, que vai dar certo. E é isso, né? Vamos lá para mais uma aula de química. A gente vai mudar de assunto agora. A gente estava falando de NOx. E o NOx, na verdade, é para te ajudar com as funções inorgânicas. Nós vamos aí ter 4 aulas seguidas de funções inorgânicas. São as famosas bases, ácidos, sais e óxidos. Vai ter experimento, não vai ter explosão dessa vez, tá, Renan? Mas vai ter experimento para a gente entender melhor. Na verdade, a gente vai focar naquilo que o Enem te cobra, como o Enem te cobra isso aqui, porque ele não é diretão nisso aí, ele não cobra, isso aqui é um ácido, isso aqui é uma base, isso aqui é um sal, não. Mas você precisa enxergar as características dessas funções inorgânicas, tá? E aí a gente começa as nossas funções inorgânicas com as bases. Com certeza, você já ouviu falar em algum lugar ou na sua casa, eu uso na minha casa quando eu tenho pia entupida, vaso entupido, quando eu quero limpar o fogão depois que eu fiz bolo, mentira, não sei fazer bolo. Esses dias minha mãe foi tomar um café lá em casa, eu fui fazer um bolo, ficou solado, joguei o bolo inteiro no lixo, mas sujei o fogão. E aí sujei o fogão, vou limpar o forno com uma coisa chamada soda cáustica. Na verdade, eu costumo limpar o forno com diabo verde, que tem na sua composição soda cáustica. Mas para desentupir pia, para desentupir vaso, a gente costuma usar soda cáustica, que é o nosso famoso hidróxido de sódio, ou NaOH. E aí, que é uma base, que é um composto da função base, tá? É bastante corrosivo, que vai ali corroer a gordura e por isso limpa, desentope, etc. Tem até uma fofoca que eu vou te contar agora, não sei, ano não é comigo não, deixa o ano para a história. Mas alguns anos atrás, uma mulher foi presa na França por ser conhecida como a assassina do sabonete. Ela matava as pessoas, usava o corpo das pessoas, usava a gordura das pessoas para produzir sabonete. E como que ela usava esse corpo das pessoas? Ela diluía, ela derretia ele com soda cáustica. Ela matava as pessoas, pegava essa gordura e diluía. Você vai repreender lá na frente, que é uma reação
com soda cáustica, que você pega gordura, uma reação de saponificação, você vai aprender tudo isso, mas ela usava essa famosa soda cáustica, depois tu procura aí, só pra você ver que loucura essa história. Mas, por que eu tô te contando essas coisas da soda cáustica? Porque a soda cáustica, ela é uma base. Ela é um composto da função base ou da função hidróxido, que é a mesma coisa. Para Arrhenius, preste atenção, o Alonzito vai te explicar ácidos e bases através de 3 teorias diferentes. Arrhenius, Bronsted-Lowry e Lewis. A gente aprende essas funções inorgânicas aqui na Química 1 a partir das teorias, da teoria... Oi? Poxa, eu tava tão feliz que eu alcançava o quadro no alto. Quando eu alcanço o quadro no alto, o negócio corta. Obrigada, Renan. Aí, a gente vai aprender essas funções inorgânicas a partir da teoria de Arrhenius. A nossa primeira função orgânica é a base, ou as bases, ou hidróxidos, é a mesma coisa. Segundo Arrhenius, as bases ou os hidróxidos, vou escrever o nomezinho dele aqui para tu não esquecer. Segundo Arrhenius, bases são compostos que em água liberam íons OH-. Então, eu sei que toda base ou todo hidróxido vai liberar o íon OH- em água. Presta atenção só para a gente entender o OH-. OH, oxigênio. Qual é o NOx do oxigênio, já que ele é o elemento de maior eletronegatividade, hein? -2. O hidrogênio vale +1. Quando eu somo esses NOxes, eu sei que o OH vale -1. Então, todas as vezes que você for pegar em alguma dissociação, que eu já vou te explicar o que é isso, você já vai saber que o OH é ou vale -1. Sempre. Então, o OH vale -1. Sempre por causa do NOx. Fechado? Só para fazer uma contextualização, o oxigênio, ele precisa fazer 2 ligações. Ele tem 6 elétrons na última camada ou na camada de valência. Quando ele se liga ao hidrogênio, ele faz uma ligação. Fechado? Ele faz uma ligação. Ele ainda vai precisar de um elétron. Então, ele precisa receber um elétron. Fechado? Isso vai te ajudar pra caramba. Então, a hidroxila vai receber um elétron porque o oxigênio ainda precisa de um elétron para estabilizar. Belezinha? Toda a base vai ter essa carinha aqui, ó. Toda a base tem essa carinha aqui, ó. Metal mais hidroxila. As bases, elas têm essa estrutura. Metal mais hidroxila. Lembra que os metais na tabela periódica é aquela galera toda até a escadinha. Então, as bases ou os hidróxidos sempre serão essa galera toda até a escadinha, mais a hidroxila. Essas são as bases. Opa, Carol! Se é metal e oxigênio, o metal ligado a um ametal forma uma ligação iônica. Toda base realiza ligações iônicas, tá? Então, tem ligação iônica em toda a base. Vou fazer a dissociação, então, por exemplo. Opa, o que é dissociar? Se é uma ligação iônica, o composto já tem íons. Vamos entender o que eu estou dizendo. OH. Lembra que o oxigênio precisa ganhar um elétron. Vou falar da soda cáustica lá da assassina do sabonete. O Na é um metal da família 1A. Então, o Na tem um elétronzinho ali. O Na tem um elétronzinho ali. Para ele, é muito mais fácil perder esse um elétron do que ganhar 7. Lembra que o oxigênio quer receber um elétron? Perfeito. O Na
dá o elétron para a hidroxila, dá o elétron para o oxigênio. Então, o Na perde um elétron. O Na se torna positivo, se torna um cátion. A hidroxila ganha o elétron, se tornando um ânion OH-. Cargas opostas se atraem, eles se agarram, se juntam, pluf. Por isso que eu formo o NaOH. Dica: o metal é sempre na frente, o cátion é sempre na frente, tá? NaOH, bonitinho, ali é a minha famosa soda cáustica. E aí, quando eu te peço para fazer a dissociação é o contrário. É você pegar o composto e voltar ele a ser íon. Então, isso aqui é uma dissociação. É você pegar o seu composto e quebrar ele, voltando a ter íons ali. Isso daqui é muito importante, porque a gente vai falar de condutividade elétrica já já. Então, vamos fazer a dissociação de alguns hidróxidos aqui, algumas bases. Primeira coisa, eu queria que você entendesse que ali eu tenho o hidróxido de cálcio. O hidróxido de cálcio é muito usado nos processos de neutralização dos solos, tá? Dentro da geografia. Hidróxido de cálcio. Carol, por que eu tenho duas hidroxilas? Por que elas estão entre parênteses ali no hidróxido de cálcio? Quer dizer, lembra que a hidroxila sempre vai ganhar um elétron? Poxa, isso te ajuda tanto. Se a hidroxila sempre vai ganhar um elétron e eu tenho duas hidroxilas, quer dizer que cada uma ganhou um. Totalizando menos 2, mas esquece o menos. Pensa no ganhar o elétron. Se cada hidroxila ganhou um elétron, quantos elétrons saíram do cálcio? Quantos elétrons saíram do cálcio? Se eu tenho duas hidroxilas, cada uma ganha um, quantos elétrons saíram do cálcio? 2. O cálcio vale mais 2. Coloquei isso em água. Eu quebro esses íons, eu separo esses íons. Então, eu formo o cálcio mais 2, mais 2 hidroxilas. Eu estou separando elas. Cada hidroxila ganha um elétron. Então, eu passo a ter 2 OH-. Isso é o que a gente chama de dissociação. E é por isso que eu tenho base, porque em água eu estou liberando OH-. Vou fazer um outro exemplo. Vou usar o hidróxido de alumínio, que é muito comum. Hidróxido de alumínio em água. Vem comigo. Quanto vale a hidroxila mesmo? Quantos elétrons cada OH precisa ganhar? 1. Se eu tenho 3 hidroxilas, cada hidroxila está ganhando 1. Se cada hidroxila está ganhando 1, elétron, quantos elétrons saíram do alumínio? Quantos elétrons? Se cada hidroxila, galera, lembra que a hidroxila, ela precisa ganhar um elétron. Se eu tenho 3 hidroxilas ligadas ao alumínio, quer dizer que o alumínio deu um elétron para cá, deu um elétron para cá e deu um elétron para cá. Quantos elétrons o alumínio perdeu? 3, né? Então, você forma alumínio mais 3 hidroxilas. O que eu estou fazendo ali é começando do mais difícil para o mais fácil, tá? Eu estou te mostrando a dissociação. Não é isso que cai no Enem. Cai no Enem você saber que a base tem pH maior que 7, que eu vou falar daqui a pouquinho. E aí, depois disso, a gente precisa classificar. Existem algumas classificações das bases. A primeira classificação é quanto à quantidade de hidroxilas. Exemplo, NaOH. Quantas hidroxilas eu tenho ali?
Quantas hidroxilas eu tenho ali? Uma. Então, eu vou chamar isso de monobase. Se eu tenho CaOH2, quantas hidroxilas eu tenho ali? Duas. Eu vou chamar isso de dibase. Eu tenho ali no AlOH3, 3 hidroxilas. Então, o que eu tenho aqui é uma tribase. E assim sucessivamente. Então, eu classifiquei quanto à quantidade de OH. Quanto à quantidade de OH está classificado, tá? Eu quero fazer um outro exemplo, só para ver se para a galera ali aprender. O Manu me perguntou, perfeito, era isso que eu ia fazer exatamente, Manu. E se for um metal de transição? Se for um metal de transição, Manu, eles geralmente têm NOxes variáveis. Eu te mostrei na aula de NOx na semana passada. Como é que eu vou saber quantos elétrons eles perderam, né? Pela hidroxila. Por isso que eu estou te mostrando desde sempre quantos elétrons a hidroxila ganha. Por exemplo, se tiver mais de 3, Samila, é polibase, tá? Ó, por exemplo, o ferro, ele pode ter NOx mais 2 e mais 3. Então, eu posso formar duas bases diferentes. Olha para esse hidróxido aqui. Olha para esse hidróxido desse ferro ali. Quantas hidroxilas você tem? 2, não é? Se cada hidroxila ganha um elétron e você tem 2, se cada hidroxila ganha um elétron e você tem 2, quantos elétrons saíram do ferro? Você entendeu? Cada hidroxila precisa ganhar um elétron. Essas duas hidroxilas estão ligadas no ferro. Eu tenho, então, o ferro dando um elétron para uma, um elétron para outra. Quantos elétrons tinha o ferro, então? 2. Então, o ferro, nessa estrutura, tem NOx mais 2, porque ele perdeu 2 elétrons. Agora, aqui, esse número aqui embaixo é a quantidade de coisas que eu tenho dentro do parênteses. Então, se eu tenho 3 hidroxilas, quer dizer que eu tenho 3 hidroxilas. O ferro tem quantos elétrons, então? Se cada hidroxila precisa receber 1, quantos elétrons o ferro tem? 3, né? Então, qual é o NOx do ferro? Mais 3. Quer dizer que ele perdeu 3 elétrons. E é isso, tá? Com os meus NOxes, com os meus elementos de transição e etc. Tira um print que eu vou pagar o primeiro quadro. Eu classifiquei quanto a quantidade de hidroxilas. Agora eu vou classificar quanto a força das bases e quanto a solubilidade em água. Segunda classificação, quanto a força das bases. Presta atenção no que eu vou te explicar agora, que é extremamente importante. Ou a minha base é forte, ou a minha base é fraca. Força não está relacionada com a quantidade de hidroxila. A força é a capacidade que aquela base tem de liberar as hidroxilas. Não adianta nada eu ter 3 hidroxilas se eu só consigo liberar uma. Se eu só consigo liberar uma, não adianta eu ter 3 hidroxilas se eu tiver dificuldade de liberar essas 3. É como se fosse assim, ó. A forma mais fácil de você entender força é o seguinte. Imagina que dentro de um recipiente você tenha 100 moléculas de NaOH, tá? De NaOH. Fui lá, 100 moléculas, 100 NaOHs. Fui lá e coloquei aqui dentro um pouquinho de água. Percebi que dessas 100, 97 se separaram.
97 viraram Na mais OH menos. Você concorda comigo, então, que quase todas as minhas moléculas se dissociaram? Se quase todas se dissociaram, eu tenho uma base forte. Agora, imagina que eu falo para você que eu tenho 100 moléculas de AlOH3. E falo para você que depois de colocar um pouquinho de água, só 10 delas viraram, só 10 das 100, viraram Al mais 3, OH menos. Você concorda que é um número muito pouco de moléculas que se separaram? A minha base é uma base fraca. Preste atenção. Aquilo ali, você não vai precisar disso para nada. Eu vou te dizer o que é uma base forte e o que é uma base fraca. Eu só estou fazendo você entender quimicamente o que é ser forte e o que é ser fraco. Não tem nada a ver, tá? Com quantidade. Tem a ver com a capacidade de liberar o OH-. Aí, quem são as minhas bases fortes, Carol? São as bases que vão ter elementos da família 1A e elementos da família 2A, tá? Com exceção do berílio e do magnésio. As bases que são formadas pelo berílio e pelo magnésio são bases fracas, tá? Você com certeza já tomou leite de magnésia, que serve para o teu estômago quando você está com muita azia, com dor no estômago, você toma leite de magnésia. Se você toma leite de magnésia, ele não pode ser muito forte, né? Senão ele vai corroer teu estômago. Então você tem o leite de magnésia ou o hidróxido de magnésio sendo uma base fraca. Então, minhas bases fortes que o Enem mais usa: NaOH, KOH, CaOH2 e etc. Minhas bases fracas, as demais. Todo o resto é base fraca. Todo o resto vai ser difícil de se dissociarem. As que o Enem mais gosta: o FeOH3, o hidróxido de magnésio, entre outros, tá? Então, memorizando que a família 1A e família 2A são as bases fortes, com exceção do berílio e do magnésio. E eu também classifico as bases quanto à solubilidade em água. Ou seja, o quanto é solúvel em água. O quanto aquilo ali vai se dissociar em água. As bases solúveis são elementos da família 1A e o hidróxido de amônio. Aí eu quero colocar uma observação nele aqui, um asterisco. O hidróxido de amônio, apesar de não ser metal, forma uma base. E ela é a única base que não é a família 1A, que é solúvel. Eu tenho as bases que são parcialmente solúveis. Quem são elas? Família 2A. E as praticamente insolúveis, que são as demais. Isso é a sua solubilidade em água. Carol, mais uma vez, o Enem me fala quem é a base forte ou base fraca, ele me pergunta, não. Eu estava vendo ali a galera falando de nome, de preocupação, de ico, oco, oso. Gente, o Enem não cobra nome, quase nunca cobrou. Eu vou te mostrar agora as nomenclaturas, mas quase nunca cobrou, tá? Tira um printão disso aqui. Beleza? Aí a Virgínia tá me perguntando, eu preciso lembrar de todos os metais para o Enem? Claro que não, Virgínia. O Enem não vai pedir para você montar uma base. O Enem vai pedir para você reconhecer uma base. E principalmente as características dela, tá? Você precisa olhar para cá e saber que isso aqui é uma base.
E aí eu te mostrei no primeiro quadro que uma base é todas as vezes que você tem metal mais a hidroxila. Vamos lá no seu material, que eu vou te mostrar uma coisa. Ó, tudo que eu coloquei para você, tudo que eu falei, quanto a força, quanto a solubilidade, quanto o grau de dissociação, tá tudo no seu material. Nomenclatura das bases. Pô, é a mais fácil que tem. Hidróxido mais o nome do elemento. Então, por exemplo, aqui, esse cara é o hidróxido de cálcio. Esse cara é o hidróxido de magnésio. Esse cara é o hidróxido de alumínio. É hidróxido mais o nome do elemento. Mas, Carol, quando eu tenho dois elementos, quando eu tenho um NOx que tem mais de um... Quando eu tenho um elemento que tem mais de um NOx, como é que eu faço para dar o nome? Porque esse cara poderia ser hidróxido de ferro e esse cara poderia ser hidróxido de ferro. Sim. Aí eu te ensino duas formas de você dar a nomenclatura. Ou você vai chamar ele de hidróxido de ferro 3, em número romano, 1, 2, 3. E aí aqui seria hidróxido de ferro 2. Ou você vai chamar ele de hidróxido férrico. O ico vai ser o final para quando você tem o NOx maior do elemento. Só que para isso você precisaria gravar o NOx de todos os elementos variáveis. Não quero. Quero que você entenda, quero que você precise colocar o número romano. No Enem não vai aparecer para você, confia em mim, no Enem não vai aparecer para você a nomenclatura desse jeito, tá? Mas sempre que você tiver NOx variáveis, você coloca o número romano 3 e 2, tá? 3, 2, 1, que for, como nomenclatura. Aí, eu quero escrever aqui, tira um printão. Eu quero te mostrar uma questão. Vem aqui. Ah, não. As características primeiro e a gente faz a questão. Compostos iônicos têm ligação iônica, têm íon, sofrem dissociação em água e, para a vida, se tem íon, tem altíssimos pontos de fusão e ebulição. Altíssimo ponto de fusão e ponto de ebulição. É claro, é muito difícil eu derreter ou eu evaporar um composto de ligação iônica. A gente conversou sobre isso lá nas ligações químicas. A gente viu ligação iônica, covalente, metálica. As ligações iônicas são muito difíceis de serem quebradas. Então, eu tenho um alto ponto de fusão e ebulição. E aí, olha a questão do Enem. É uma questão do Enem. A soda cáustica pode ser usada no desentupimento de encanamentos domésticos. E tem em sua composição o hidróxido de sódio. Se eu tenho o nome hidróxido de sódio, eu já sei que é uma base. Hidróxido é base. Como principal componente, além de algumas impurezas. A soda normalmente é comercializada na forma sólida, mas apresenta aspecto derretido quando exposto ao ar por certo período. Derretido? A soda cáustica tem essa estrutura aqui, ó. NaOH. É um composto iônico. É um composto com alto ponto de ebulição e fusão. Não é derretimento, não é fusão. É gabarito letra A. Absorção da umidade presente no ar atmosférico. Sabe por quê? Vem pra cá. Há 2 aulas atrás, você aprendeu comigo. Ligação de hidrogênio, de polo induzido e íon de polo. Umidade do ar é H2O. A água interage com a molécula iônica. Então, é como se a minha água, que é polar,
se agarrassem ali nos meus íons da soda cáustica. Então, é como se eu tivesse ali uma interação meio que de íon dipolo. Por isso que tem o aspecto derretido. Na verdade, não é a soda cáustica derretida. É a água ali na superfície do hidróxido de sódio. Tá? Galera, é isso. Aí tem mais uma coisa que eu quero te dizer. Vai ter uma... Na aula que vem, a gente vai aprender uma parada chamada pH. Vou lá pra frente, tá? pH. O pH é o potencial hidrogeniônico. O pH tem nas coisas da nossa vida o tempo inteiro. Ele diz pra gente se aquela solução, se aquela substância, ela é ácida, básica ou neutra. A gente vai aprender na semana que vem mais ou menos o que é isso. Coloquei um desenho bonitinho e tal. Mas as bases, elas sempre vão ter pH básico. O pH é uma escala que vai de 0 a 14, passando pelo 7. O 7 é um marco. De 0 a 7, as minhas soluções são ácidas. De 7 a 14, as minhas soluções são básicas. Em 7, a minha solução é neutra. Então, imagina que você está com muita azia. Muita azia. Azia quer dizer que você está com excesso de acidez no seu estômago. Então, o pH do teu estômago está muito ali abaixo de 7. Aí tu vai lá e toma um hidróxido de magnésio. O hidróxido de magnésio é uma base. Você toma a base para tentar neutralizar o pH do seu estômago. Então, é daí que surge a neutralização. Daí que surge aí o bicarbonato de sódio, usado como antiácido, entre outros. Na semana que vem eu te mostro pH, faça um experimento. Um beijo, te espero na próxima semana. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.